Olá, mais uma vez. Olá, meu amigo, boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. Mais uma vez aqui no canal, chego trazendo conteúdos, tudo sobre barbearia, sobre cabelo masculino e tudo mais. Vamos lá. Hoje eu estou trazendo conteúdo para falar sobre a história da barbearia, a história dos barbeiros, como iniciou esse processo, tá certo? Desde lá dos primórdios da humanidade. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Esse processo iniciou-se assim, veio lá desde os homens primitivos, desde os primórdios da humanidade, onde lá nessa época já se usava ali meio de se cortar o cabelo, porque esses homens primitivos achavam, que os maus espíritos entravam pela cabeça e que cortando esses cabelos, esses maus espíritos não entrariam mais na pessoa. Então, quem cortava esses cabelos, inclusive, era o barbeiro, porque o barbeiro era o líder do grupo, e quem cortava os cabelos geralmente era o líder do grupo ou do bando desses homens primitivos. Então, o barbeiro era o responsável, por estar fazendo esses cortes de cabelo. Fico pensando e peço que vocês pensem. Como que deveria ficar esses cortes de cabelo, meu povo? Como? Engraçado pensar, como deveria ficar esses cortes. Mas enfim, então começou esse processo lá atrás com os homens primitivos, tentando evitar. Eles achavam que os maus espíritos entravam pela cabeça, então eles cortavam os cabelos. Ok? Mais para frente, na Grécia Antiga, os barbeiros também eram figura muito importante. Por quê? Porque lá as pessoas cultuavam deuses, falavam que esses deuses, preocupavam-se com sua aparência e sua higiene pessoal. Por isso, também, as pessoas mais cultas se preocupavam demais em cuidar de sua imagem, para poder ficarem parecidas ou mais próximas possíveis desses deuses. Em Atenas, por exemplo, os grandes filósofos usavam aquelas barbas grandes, aqueles cabelos longos, bem arrumados, tudo para poder parecerem com seus deuses. Uma coisa muito importante na época, também vale comentar, vale ressaltar, é o seguinte, que quem ousasse tocar no cabelo ou na barba dessas pessoas podia até ser punido severamente. Por quê? Porque eles tinham o cabelo como algo sagrado, eles se sentiam bastante ofendidos quando alguém encostava no cabelo ou tocasse na barba. Então, minha gente, o barbeiro era a única pessoa que podia tocar ali, no cabelo e na barba, coisa que ninguém mais podia fazer. Logo se percebe que o barbeiro tinha muito respeito nessa época. Resumindo, o barbeiro era o cara. Na Roma Antiga, para vocês verem, como o barbeiro era tão respeitado, os romanos ergueram até uma estátua em homenagem ao primeiro barbeiro que eles consideraram. Ele virou um símbolo, porque somente faziam isso com pessoas muito importantes ou até mesmo com deuses, Ou seja, endeusaram o barbeiro. Incrível, meus amigos? Incrível saber que o barbeiro um dia já teve até estátua. Isso é muito interessante, Essa parte da história é muito interessante. Mais para frente na história, vamos avançando com a história, irmãos. Os barbeiros não tinham lugar fixo para trabalhar, Eles eram verdadeiros andarilhos. E também não tinha ninguém para ensinar a cortar cabelo. Então os barbeiros, tudo que sabiam, tudo que executavam, se aprendia na raça, com a cara e a coragem. Logo, isso começou a mudar quando um arcebispo da igreja católica proibiu o uso de barbas. O que acontece? Naquela época, a igreja católica apostólica romana mandava em tudo. E quem não cumprisse seus protocolos, suas leis, suas recomendações, estaria indo contra a lei. Então, os barbeiros da época cumpriram a lei. Então, por esse motivo, foi onde surgiu a primeira organização de barbeiros. Foi por esse motivo, com o impedimento do decreto do arcebispo da Igreja Católica. Mais à frente, logo em seguida, os barbeiros começaram a trabalhar como cirurgiões dentários,
faziam amputação de pequenos membros, realizavam sangrias. Isso até ali mais ou menos em 1461, quando na medicina, né, começou a aparecer os primeiros cirurgiões. E então os barbeiros ficaram proibidos de continuar fazendo essas cirurgias, esses procedimentos médicos. Mas até então eram os únicos que faziam. Outro pensamento. Imagine aqui comigo, vocês, meus amigos. Se vocês precisassem extrair um dente, tivessem passando mal naquela época, ao invés de procurar um médico, vocês teriam que procurar um barbeiro. Estão entendendo como é que o barbeiro era importante? Pois é, assim que era aquela época. Então você vê que o barbeiro tem uma história longa, bonita e profunda, né? Então, com o fim, né, com o impedimento dos barbeiros estarem realizando essas cirurgias, né, os barbeiros ficaram sem ter um local fixo para trabalhar, porque eles eram andarilhos, né? E agora, com o impedimento de estar podendo fazer essas cirurgias, né, eles tiveram que se instalar para poder os clientes virem até eles, para poder eles continuarem tendo trabalho, tendo sua renda. Foi daí então que surgiu o Polybarber. Polybarber é o que a gente vê por aí, aqui, ó. Polybarber, né? Essa cor aqui vermelha, branca e azul. Foi nesse período então que surgiu o Polybarber, com o fim, né, com o impedimento do barbeiro continuar executando o serviço de medicina, né? Então eles tiveram que deixar de andar, se andarilhos, se posicionar em um local fixo e esperar o cliente vir até eles. Então foi daí que ele criou-se o Polybarber. Mas inicialmente eles não eram dessa cor, eles eram somente vermelho e branco. O vermelho simbolizava o sangue, né, do cliente, dos clientes, e o branco significava gaze. E aquele período também, o analfabetismo era muito elevado, era muito grande na época, tá certo? Então existiam vários símbolos, não somente para a barbearia, mas para várias coisas, ramos, profissões, em frente aos comércios, para poder distinguir, saber o que eles faziam, entendeu? E o do barbeiro era o Polybarber, esse símbolo aqui. Tem uns que tem enfim, tem vários modelos, tem giratório, tem fixo, existem vários modelos. Então, para concluir, meus amigos, concluir esse vídeo que está ficando longo, a gente percebe que os barbeiros, desde sempre, desde os homens primitivos, sempre tiveram que aprender tudo sozinho, de se virar mesmo, tudo. Até que, em 1920, surge a primeira escola de barbeiros, onde a pessoa ia e podia aprender a profissão. Depois da criação dessa escola, a área da barbearia ganhou um impulso enorme, explodiu, aparecendo assim muitas técnicas, muitos cortes, e assim se consolidando no cenário mundial. Digo para vocês, gente, que a área da barbearia, essa profissão, para concluindo o vídeo, essa profissão deve ser muito respeitada sim, sabe, por todos, e levada muito a sério pelos seus profissionais. Deve ser encarada com prioridade profissional, e não como segunda opção, ou talvez como um bico. Ou, não consegui me formar, vou ser barbeiro. Não consigo emprego, vou ser barbeiro. Não é bem assim, gente, não é bem assim. Por quê? Porque o barbeiro também é uma profissão muito respeitada, muito importante para a nossa sociedade. Sem os barbeiros, como seria o homem da nossa sociedade? Então, volto a falar, os barbeiros têm de ser valorizados, as barbearias têm de ser mais respeitadas. Imagine você, se não existisse o barbeiro, como seria a juba dos homens? Temos aí que, pelo amor de Deus, né? Então, valorize e respeite esse profissional. Assim termina esse vídeo. Espero que tenham gostado dessas histórias aí da barbearia, dos barbeiros. Interessados, se inscrevam no meu canal. Estou sempre trazendo conteúdos aí diferentes para vocês, tá certo? Falo de máquinas, falo de cabelo, falo da história das barbearias nesse momento aqui, tá ok? Se inscrevam, apertem o botãozão e até o próximo conteúdo. Um abraço, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui.